Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula, iremos trazer prós e contras aplicações voltadas agora a perfis de seção circular. São perfis de uma plasticidade incrível e uma estética incrível que traz muito valor agregado no projeto de arquitetura. Você pode fazer uma treliça de cobertura com perfis tradicionais, uma vertente mais industrial, com perfis U, L, mas nada se compara, eu garanto, com relação à plasticidade em você fazer uma treliça com perfis circulares, por exemplo. Então, dentre essas características de treliças e outras aplicações, queremos trazer nessa aula de hoje essas vertentes, prós e contras, aplicados, no caso, a perfis de seção circular. Sim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Ferramentas úteis para estruturas metálicas, aula de número 17. Quando projetar perfil circular? Perfil circular, suas características e aplicações. Bem, quanto às características, eu destaco algumas principais, com base em minha experiência profissional, que seria a primeira coisa com relação à radiação, que, como eu mencionei, vários prós para o perfil retangular e quadrado na aula anterior, com relação à radiação nas duas direções, o perfil circular também ele é primoroso no sentido de nos trazer uma excelente radiação nas duas direções. Ele é simétrico, então você vai ter o perfil quadrado retangular, por exemplo, que numa hora o quadrado seria simétrico nas duas direções, o retangular ele não é simétrico, ele é simétrico nas duas direções. Mas a radiação do perfil quadrado, ele é igual nas duas direções. O perfil retangular não vai ser igual nas duas direções. Para o perfil circular, não. Nesse universo, o perfil circular sempre vai ter o mesmo radiação na direção x e na direção y, coisa que não acontece no perfil retangular. Uma hora você vai ter um perfil, uma radiação maior numa direção, uma radiação, no caso, um pouquinho menor ou menor na outra direção. Então, ele é simétrico nas duas direções, mas além disso, ele possui as mesmas características exatamente iguais para a radiação, módulo resistente, o módulo de resistência, módulo de inércia. Então, é uma ótima opção, como no caso para pilares de modo geral, pilares de galpões, pilares de ponte rolante, pilares do que você pensar. E pau de carga é uma excelente opção como pilar de modo geral. Exige mais, no caso do projetista, no tocante às ligações. No caso de você unir um perfil de seção circular a um outro perfil I, um perfil I americano, um perfil U, ou o que quer que seja, são perfis de geometrias bem diferentes. Você precisa criar artifícios para conectar. E nesse ato de criar esse artifício para conectar com outro perfil, o que exige o quê? Um pouquinho do projetista, um pouquinho de paixão ali no projeto para pensar, conceber uma boa ideia e boa solução. Resiste muito bem à compressão e à torção. Compressão, no caso de coberturas, treliças de cobertura, você vai ter sempre compressão e tração, então ele resiste muito bem, funciona perfeitamente como banzo, diagonal e montante, destaque nota 10. E com relação à torção, é um excelente perfil, resiste muito bem à torção. Como eu falei na aula anterior, não me recordo exatamente daquele ensaiozinho que a gente faz numa página do livro do Beard Johnson, de resistência dos materiais, tem uma página exclusiva lá, um exercício que a gente faz um comparativo do cálculo módulo resistente de perfis circulares, quadrados, maciços e vazados. E, se não falha a memória, pilares retangulares, pilares quadrados, perdão, quadrados e circulares são os que possuem melhores resistências, no caso, menores resistências à torção. Fica aí esse exercício para você ir nessa página, não me recordo qual é o capítulo do livro, mas fica aí um ótimo exercício para você comparar a resistência à torção de um perfil circular e um perfil quadrado. Possui massa elevada, assim como o perfil quadrado, o perfil retangular, ele possui massa um pouco mais elevada. Não recomendo usar esse perfil como viga, pois você vai ter muito mais massa a gastar do que se utilizasse de um perfil I americano, um perfil I, um perfil W, uma viga VS. Uma viga I é muito mais econômica para vencer um vão do que um perfil circular. Aplicações. Já falei um pouquinho das aplicações de vigas, pilares, mas vamos aqui reforçar. Como pilar, obras de pequeno porte, a grande porte, não importa, cargas elevadas a pesadas. O que quer que venha pela frente de desafio no projeto,
o perfil circular ele se sai muito bem. Ele tem uma boa espessura, boa dimensão. Além dos perfis comerciais comuns, você, assim, de modo geral, da nossa praça, do ponto de vista da engenharia civil, você também tem os perfis da série técnica Schedule. Schedule não é um tipo de perfil, é uma nomenclatura de desenho técnico. Tem os perfis também Schedule, Schedule 40, Schedule 80, muito utilizado para perfurações de poços, enfim, para abrigar, resistir bem ali a evitar o desmoronamento, né, do poço. Os perfis circulares possuem uma resistência excepcional a esses perfis Schedule, porque eles têm uma espessura muito mais exacerbada do que um perfil comercial comum do nosso dia a dia da engenharia civil e da arquitetura. Agora, além dos perfis comerciais comuns, você ainda tem os perfis da série Schedule 40 e Schedule 80. Então, é uma nomenclatura de desenho técnico, não tem nada a ver com o comércio, o catálogo de fabricante. Schedule tem a ver com desenho técnico. Excelente opção como banzo, montante diagonal, eu falei isso várias vezes. Então, proponha esse tipo de solução para a próxima treliça de seu colega de arquitetura, e ele será muito grato a ti, eu garanto. E não use como viga, já falei, tem outros perfis muito mais econômicos para vencer vãos e cargas elevadas, e que seriam perfis W, I, VS, são muito mais econômicos. Aqui é apenas um desenhozinho ilustrativo, um desenho 3D mostrando o montante, né, com um perfil menor, favorece o encaixe, em caso, no banzo. Seria um banzo com um perfil maior, recebendo, no caso, montantes e diagonais com perfis menores. Esse é o segredo para você projetar perfis circulares e também se aplica a perfis quadrados e retangulares. Para os perfis onde vai receber maior carga, você utiliza perfis maiores, seção transversal maior. E para os perfis secundários, que vão chegar nesse perfil maior, você vai utilizar perfis menores, para você garantir o encaixe, a solda, né, com mais folga dessa ligação soldada. Então, aqui, mais uma vez, bandos com perfil maior, porque recebem superfície, é, recebem os maiores esforços de compressão e tração, e também por abrigarem, servirem de abrigo para receber essa ligação soldada de perfis menores. Então, o segredo que eu deixo aqui para favorecer em seus projetos, facilitar o seu ato de projetar. Aqui uma outra vista mostrando apenas perfis menores, diagonais, por exemplo, chegando em perfis maiores. Sempre siga essa linha, como se fosse um rio com mais água recebendo o deságua de rios menores, como se fossem rios menores desaguando em rios maiores. Então você vai ter, essa é a linha, essa é a linha de projetar perfis circulares e quadrados, né? E quando projetar perfis de seção circular, garanta sempre um perfil maior recebendo um perfil menor, de modo a facilitar a aplicação de solda, de contorno, ou uma ligação parafusada seria complicado aqui. Eu diria apenas receber mesmo uma solda de filete na ligação. Você vai ter uma superfície mais generosa do perfil maior para abrigar o perfil menor e sua solda em todo o contorno. Aqui uma treliça em que você tem os banzos inclinados, as diagonais e os dois montantes. Tem aqui vários traços de corrosão, a treliça próxima do mar, cerca de 500 a 300 metros do mar, no alto de um morro, mas o spray marítimo não perdoa. Então, você não trata com pintura e galvanização, você vai ter a estrutura metálica afetada pela corrosão. Aqui, no caso, são pilares, são perfis Schedule 40, que tem uma espessura muito elevada para o mesmo diâmetro, se comparado com o mesmo perfil de mesmo diâmetro que a gente utiliza na praça, no comércio, pra, na área de engenharia civil e arquitetura. Então, perfis da série Schedule, eles têm uma espessura muito maior para o mesmo diâmetro, se comparado com outro perfil semelhante. Ele é constituído também de perfil de seção circular, a treliça de modo geral, também com, não pode que os pilares, também perfil Schedule, então não adianta. E o Schedule você escreve SCH ponto. Normalmente eu trabalho com Schedule 40, no máximo Schedule 80. Aqui também outros perfis de seção também Schedule, perfis de seção Schedule 40, mais diâmetro menor, para uma treliça industrial. Tem o mesmo tipo de perfil. Quando utiliza o mesmo tipo de perfil, note que você vai ter um perfil de mesmo tamanho chegando em outro perfil de mesmo tamanho. Então você vai ter o quê? Uma área de solda um pouco mais, digamos assim, você dificulta um pouquinho mais a aplicação da área de solda. Caso você tivesse um perfil menor, chegando no perfil maior, você vai ter um campo de aplicação de solda mais confortável, mais generoso. Então aqui não é legal projetar a treliça dessa forma, em que todos os perfis têm o mesmo diâmetro. Você vai ter
o maior conflito de solda sobre pano sobre solda. Foi uma cobertura de 4 metros que eu projetei certa vez para um cliente, clientes adoraram, em que eu pensei de última hora em fazer, por que não fazer um calandrado, não fazer tudo reto? Por que fazer tudo reto se eu posso fazer um calandrado? Então a viga tem 4 metros do pilar até a extremidade, 4 metros em balanço. Detesto trabalho tirante, nunca trabalho tirante. Prefiro não fazer treliça, eu gosto de treliças leves. Note aqui a altura com relação ao comprimento. Talvez poderia ficar até um pouquinho mais alta, mas sempre garanta uma boa relação de comprimento e altura em relação ao piso acabado, para ela ter a funcionalidade de proteger o transeunte, o usuário de chuva, de vento, da chuva, né? Da chuva, no caso, habitual. Note aqui são perfis circulares, terças de seção circular, todas as ligações. Aqui é um travamento, isso aqui não é estético, acabou ficando estético, mas é um travamentozinho, cria uma espécie de mão francesa bem leve, me ajudou um pouquinho no F2, deu uma reduzidinha, de alguma forma, que ajudou um pouco no suporte. Não gosto de trabalhar essa mão francesa, mas acabei colocando, esteticamente ficou agradável. Mas ela não é só estética, ela tem uma funçãozinha estrutural, tipo uma mão francesazinha, e todas as ligações. O grande desafio é sempre criei sempre um perfil circular com uma chapa de ligação para receber um outro perfil com outra chapa de ligação. Tudo parafusado na obra, solda de campo zero. As fundações também, chapa de base e barras de pré-concretagem. Note aqui a telha de cobertura calandrada. As telhas têm curvaturas também. Um raio pequeno, no máximo 1 metro de raio, se não falha a memória. Veja para cada fabricante. Você tem telhas trapezoidais ou telhas onduladas que permitem uma certa curvatura e garantem um fator estético mais agradável, diferenciado de sua obra. Então, viga chama viga calandrada. Toda viga curva você chama de viga calandrada. Por ser esse perfil circular, seção circular, você não tem como desmontar. Como a gente fala no perfil da viga VS, que eu falei muito sobre isso, você destaca, você lixa a solda e desune, no caso, o flange da alma. Então, eles podem aplicar a curvatura que eles quiserem, depois recortam o flange e vão soldando de novo. Um perfil W também permite uma certa curvatura, não tão grande quanto essa. E um perfil circular também tem uma limitação maior, se comparado com uma viga soldada, porque você não tem como desmontar o perfil circular. O máximo que você vai poder tentar calandrar um pouco. Então, conseguiram calandrar, no caso, tanto essas mãos francesas quanto os perfis maiores, são todos perfis schedule, espessura de parede bem generosa, e conseguiram calandrar. Que um outro destaque dessa obra são as vigas calandradas. Aqui passarela para pedestres, em que você tem, no caso, pilares, no caso de suporte para passarela, vigas intermediárias de travamento, também de perfil circular, e o grande desafio que é a união do perfil circular com a viga da passarela. Que pilares de seção circular. Aqui, no caso, temos a ligação do perfil da viga transversal, chegando, no caso, no perfil W, em que você tem aqui os parafusos ASTM-325, para garantir essa ligação, e aqui a ligação do perfil W sendo promovida com a ligação de um perfil seção circular. Então, você tem que pensar como que eu vou garantir uma chapa que permita a união de um com o outro. O perfil W, como eu falei, chapa de ligação com uso de 4 parafusos de alta resistência, STM-325. Aqui um pilar de totem, em que você tem um pilar único também, é um letreiro bem grande ali em cima, esse pilar tá até alto. Você nota pelas barras de pré-concretagem, estão bem afastadas uma da outra e são bem generosas com relação ao diâmetro. Então tem um aumento fletor bom aqui nessa região. O totem ele tá com a placa, no caso, perpendicular no caso, a aplicação dessas barras de pré-concretagem, então o aumento fletor ele vai ser maior nessa direção do que na outra. Caso contrário, você teria também barras de pré-concretagem de modo simétrico, aqui e na outra direção. Por ser um perfil circular, mesmo com a placa ou totem numa só direção, eu colocaria barras de pré-concretagem também, colocaria de modo simétrico barras de concretagem aqui e no outro lado também, até para evitar erro, né, na hora da montagem na obra. Mas enfim, isso garante maior resistência, por ser simétrico, ele vai ter boa resistência nas duas direções, então garantiria também barras de pré-concretagem de modo simétrico, colocaria mais uma em em cada, api- em cada região da placa que você vê que não tem. Solda de filete, e aqui a corrosão, né? Chegando, não tem um grout, como eu falei já,
para totens de pequenas cargas, situações dessas, de base de pilar com pequenas cargas, eles costumam não grautear aqui no Canadá, mas sempre recomendo que grauteiem. Coloque um grout com 5 centímetros de altura, não machuca ninguém. Deixa assim e fica uma obra mais segura. Aqui é o mesmo pilar da foto anterior, apenas um erro de concepção de projeto. Não é legal fazer isso, em que você tem a chapa de base imersa, no caso, numa fundação de concreto. Uma fundação de concreto. Essa fundação de concreto ela está erguida, ela está elevada em relação ao piso, mas mesmo assim vai ter a água, absorção de água, o concreto é poroso e etc. Mesmo estando elevado, colocaria aqui uma camadinha de grout, uma chapa e colocaria ele distante dessa fundaçãozinha, mesmo ela estando elevada, uma espécie de pescoço, né, de concreto elevado em relação ao piso. Mesmo assim, ainda garantiria aqui um grout. Uma outra opção também você pode colocar essa chapa de base levemente inclinada, coisa de 1% ou 2%, só para que a água que cai ela não acumule, ela vai estar sempre escorregando. Já vi isso acontecer. A chapa de base tem uma inclinaçãozinha bem pequena, coisa de 2%, por exemplo, só para permitir que a água não fique acumulada. Uma outra coisa que eu faria seria o chanfro nesses enrijecedores, no caso de base de pilar, eu colocaria aqui um chanfro de 20 por 20 para evitar o contato dessa solda do enrijecedor com a solda que une o perfil circular com a chapa de base, para evitar esse contato de solda sobre solda, isso que gera corrosão também. Aqui uma outra vista apenas mostrando uma porca, eu utilizaria duas porcas, perdão, uma arruela, eu utilizaria duas arruelas, uma de pressão, uma arruela lisa e a porca sextavada. Por ser uma região aberta, embaixo de um viaduto, eu colocaria uma outra porca, uma outra arruela de pressão e uma outra porca sextavada. Aqui o pilar de seção circular, no caso de uma pilar de ponte rolante, tem um perfil schedule, e você tem uma espessura de parede muito, muito elevada. Note que o enrijecedor, eu colocaria esse enrijecedor, no caso, colocaria dois enrijecedores, um alinhado com a face externa desse pilar e o outro alinhado com outra face externa do pilar circular. Colocaria aqui dois enrijecedores, ou até três, por ser um perfil circular. É diferente de um perfil H em que você tem um flange bem definido de um lado, flange bem definido do outro. Eu colocaria dois enregistradores aqui, um de cada lado, ou até um terceiro, talvez intermediário. Não deixaria só com um. E os outros enregistradores é comum, tem viga soldada de ponte rolante comum, no cálculo ser pedido, no dimensionamento ser pedido pela viga em enregistradores intermediários. É muito comum isso em viga de ponte rolante. Aqui pilar de um galpão é um tipo de solução bem feliz por parte do projetista. Note como é que ele uniu, né, um perfil circular da coluna com os perfis das terças de fechamento. Isso mesmo, terças de fechamento constituídas de perfis circulares. Vai gastar um pouquinho mais, vai. Poderia ser um perfil deitado, mas enfim, mão francesa ficou esteticamente bem diferente do habitual. Então, perfil schedule para o pilar e perfis schedules para as terças. Aqui uma telha trapezoidal, note o trapéziozinho, o formato do trapézio da telha de fechamento. Onda 40. Onda, quando a gente fala assim, onda 40 para uma telha, se refere à altura de 40 milímetros, é a altura do trapézio. Então é muito comum falar telha trapezoidal onda 40, onda 50. No máximo, sempre adotei 40 ou 50. A altura vai ser em função da distância entre apoios. Para 2 metros de distância entre apoios, 3 metros. Enfim, olhe no catálogo do fabricante qual a altura que passa e qual a espessura que passa, em função do catálogo do fabricante. Aqui, mais aspectos daquela ponte rolante, mesma ponte rolante, mostrando outras vistas, em que eu utilizaria enriquecedores nessa. Dois enriquecedores, um alinhado com essa quina. Não tem quina, né? Perfil circular não vai ter quina, tem a geratriz, que uma geratriz estaria alinhada com um enriquecedor nessa região e outro enriquecedor alinhado com a outra geratriz oposta, no caso do perfil circular. Esses enriquecedores intermediários eles fazem parte da viga, a cada tantos metros tem que colocar, não tem jeito. Aqui, note aqui o freio da ponte rolante lá em cima, o término da ponte rolante, chegando aqui em outro perfil de circular. Então, a ponte rolante muito boa, se não falha a memória, tinha 20 toneladas ou coisa que o valha, e os pilares resistem muito bem, estão aqui há muito tempo. Aqui mais fotos daquela mesma ligação do fechamento lateral, apenas mostrando com maiores detalhes e propriedades a ligação.
Note que a concepção do projetista, se não falha a memória, foi o projetista Ronaldo Ribeiro, que trabalhou comigo, um grande projetista de arquitetura, de estrutura, em que você tem aqui a chapa de duas chapas de ligação, em que ele projetou, se foi ele mesmo, se não falha a memória, e acredito que tenha sido ele mesmo. Uma chapa de ligação, no caso, é ligado à coluna, com uma soldinha aqui de filete em todo o contorno, e uma outra chapa de ligação que vem com a terça, em que você tem um parafusamento, no caso, na obra, sem uso de solda de campo. Então, assim, sempre que você parafusar, o que eu recomendo é que garantir o parafusamento, o parafuso vem da fábrica, do fabricante, não vem com proteção, não vem com aquela proteção de pintura, ele vem com a proteção de galvanização, uma certa proteção sempre tem. Mas quando você parafusar na obra, o que eu recomendo para você que é engenheira de campo, aplique uma camada de epóxi com 50 micrômetros de espessura, uma camada de epóxi, 50 micrômetros de espessura, em toda essa região. Aplique para proteger a arruela, peça para pintar, no caso, a arruela, a porca estovada, o parafuso, de modo geral. Aplique uma camadinha de 50 micrômetros de epóxi. Só tenha cuidado que tem epóxi para região interna, protegida do sol, e tem um epóxi para região externa, sob insolação, que no caso seria uma região interna. Caso fosse uma região externa, teria um outro tipo de epóxi. Só essa atenção com relação ao tipo de epóxi e peça essa proteçãozinha. Ela tinha uma certa corrosãozinha, não teve tratamento ao longo dos anos. De longe você vê a estrutura toda bonitinha e salta, né, aos olhos só esses pontinhos de corrosão. Caso tivesse tido a proteçãozinha, todo pintadinho, você nem viria dessa distância, no caso, essas corrosões. Mas só isso. Fora isso, um belo projeto, né, do colega Ronaldo Ribeiro, em que você tem aqui essa ligação muito bem pensada. Aqui, sistema de guarda-corpo, no caso removível, em que você tem um sistema de copinho, chama de copos, ou pode chamar de outro nome, não tem um nome técnico exatamente, em que você tem a seguinte situação: você tem um perfil, no caso de seção circular maior, recebendo um outro perfil de seção circular menor, em que você muita atenção aqui com relação à solda de costura. Perfil circular, assim como aquele perfil seção quadrada que eu mostrei lá na aula de perfil quadrado ou retangular, ele também tem uma costura, uma solda de costura. Ele pode vir com ou sem costura, o perfil circular. Assim como o perfil retangular, ele pode vir com ou sem costura. Com costura, ele é mais barato, sem costura, ele é um pouquinho mais caro. Então, sempre leve em conta uma protuberância de coisa de 3, 4 milímetros, para poder você levar em conta no perfil que você vai utilizar para poder encaixar dentro desse outro perfil, para você ficar livre. Caso tenha aqui a protuberância de 3 ou 4 milímetros e esse perfil que vai ser inserido fique muito justo, ele não vai conseguir encaixar, porque vai ter a soldinha aqui de costura impedindo o encaixe. Então, leve em conta na hora de reduzir esse perfil para encaixar no perfil maior, e leve em conta que vai ter uma soldinha de costura lá de coisa de 3 milímetros, por exemplo. Aqui são parafusos não, perdão, devem ser chumbadores diretamente no concreto, então uma viga de concreto, então são chumbadores, chapa de ligação, os copinhos recebendo um guarda-corpo removível, porque aqui você tem uma porta bem grande e você tem a entrada e saída o cliente pede nesse projeto para retirar o maquinário aqui dentro desse prédio, de tantos em tantos tempos, retirar para manutenção. Então, se retirava esse guarda-corpo, que ele é removível, fazia o transporte, a logística do equipamento, entra e sai, e depois colocaria o guarda-corpo de novo. Então, é uma ótima solução para a área industrial, o guarda-corpo removível. Nessa outra situação, nós temos aqui um perfil I-americano, que é uma excelente opção, como eu sempre falo, para a situação de pau de carga, um pau de carga, em que você tem um perfil de seção circular, um perfil de seção circular generoso para resistir muito fretor. Esse pau de carga, no caso, ele pode se movimentar nessa direção, ida e volta, e ele pode fazer o giro. Você pode trazer ele em volta do pilar circular. Então, qualquer direção que a carga tiver variando em torno do pilar, o pilar circular, por ter propriedades, no caso, mesmas propriedades em todas as direções, é o mesmo momento de inércia, o mesmo módulo resistente em todas as direções, você vai ter a mesma resistência do pilar, no caso, resistindo muito bem qualquer situação de carga em torno do pilar. Então, onde o pilar, esse pau de carga girar em torno do pilar, ele vai estar resistindo muito bem.
por ser um perfil de seção circular. Então, a grande vantagem do perfil circular é que ele possui vai ter a mesma resistência, independente para onde gire o pau de carga, ele vai ter a mesma resistência atuando contra a carga solicitada. Então, aqui é uma opção sempre direta, quando se pensa em pau de carga, perfil I-americano para viga, perfil de seção circular ou quadrada, por exemplo, coluna. Aqui é um outro pau de carga, semelhante a esse, em outro local desse mesmo galpão, em que tem perfil de seção circular, no caso, injetadores de base, e aqui os chumbadores mecânicos. Note bem que aqui não tem um chanfro, eu colocaria um chanfrozinho, uma abertura nesse enregistrador de base, faria um chanfro de 20 por 20 ou 30 por 30 para evitar o contato da solda que une esse enregistrador de base com a chapa de base e que une esse enregistrador de base com o perfil circular. Eu colocaria aqui uma aberturinha para evitar esse contato de solda do pilar com a chapa de base e com essas outras soldas. Note aqui uma solda intermitente, ela não é contínua. Aplicou uma solda, manteve-se um espaço, aplicou-se uma outra solda. Solda, espaço, solda. Uma solda intermitente, não é contínua, solda descontinuada. Então aqui nós temos aqui os chumbadores mecânicos em todo o contorno. Por ser um perfil circular em que tem a ponte, tem um pau de carga girando em torno dele, a carga pode estar em qualquer, no caso, direção, qualquer direção, não, em qualquer ponto em torno da coluna circular, então, garanta, no caso, de forma radial, a distribuição dos chumbadores mecânicos para resistir bem à tração e à compressão, onde quer que o pilar esteja, a viga I-americana, perfil I-americano esteja, onde quer que ele esteja, circulando, rotacionando, girando em torno do pilar, onde quer que ele esteja, você garanta chumbadores mecânicos muito bem posicionados, de modo radial, para resistir à tração e à compressão em qualquer direção. Aqui fueiros. Como fueiros é uma excelente opção, pilar, no caso, elementos de seção circular. Você pode encher, como aqui nesse fueiro, você vê ele preenchido com concreto. Aqui nós temos uma tampa de chapa metálica, podem ter preenchido com concreto ou não, e aqui, mas ele está fechado. Aqui ele não está fechado, você vê uma parte mais boleada, arredondada, é concreto. Então é muito comum você colocar o fueiro e preencher com concreto para garantir maior resistência, no caso, impacto de veículos. Aqui no caso seria um galpão, impacto de empilhadeira para proteger, no caso, essa ponte, esse pilar. São dois pilares, é um pilar numa direção e um pilar na outra direção, funcionando como pilar de ponte rolante. Então, para proteger a ponte rolante, um tráfego de empilhadeiras, foi colocado, no caso, o sistema de fueiros para proteger esse pilar. Note aqui esse fueiro engraxado diretamente, no caso, na fundação, em que você tem uma solução que eu não recomendo no caso de se ter essa situação, pois você vai ter molhagem do piso, derramamento de óleo e etc. Isso vai afetar, com o processo de corrosão, de uma forma ou de outra, a base do seu pilar. Então, não recomendo, recomendo sim essa solução de você garantir uma chapa de base, conectores, ao invés de vir com um perfil e diretamente engastar ele na fundação. Não é uma situação muito feliz, não garanto, não recomendo esse tipo de ligação, para não causar problemas de corrosão na base do pilar. Então aqui deixo minha gratidão mais uma vez por me prestigiar em mais essa aula e te aguardo nas próximas aulas que estão por vir, que irei preparar com esse mesmo molde de uma abordagem técnica, uma conversa mais franca, mais aberta, sem uso de cálculo, dimensionamento, como eu trago em outras aulas. Aqui vou trazer mais aulas nesse sentido. Pretendo trazer aulas desse sistema de travamento, de cobertura, sistema de travamento de pilares, uma aula que tem me pedido muito, o pessoal tem me pedido muito, assim como essa de apresentar características dos perfis. Vou trazendo mais outras e colocando aqui na nossa playlist de ferramentas úteis para estruturas metálicas. Mas deixo minha gratidão mais uma vez por me prestigiar ter aqui. E aqui, meus dois livros de estrutura metálica e de pavimentos industriais e concreto, ambos lançados pela editora Oficina de Textos, que eu deixo à sua disposição, enquanto profissional de engenharia civil, profissional de arquitetura, deixo à sua disposição profissional de engenharia mecânica, no caso de estrutura metálica, para engenheiro de campo ou engenheiro de projeto, e de projetos industriais em concreto. Serve para tanto engenheiro de campo, engenheiro de infraestrutura pesada, como engenheiro de projeto. De metálica também, engenheiro de campo também. Não trago só cálculo, trago muito texto, muito conceito, laudo técnico. Então, tanto para quem quer seguir a área de laudo técnico, de história metálica, ou atuar em escritórios ou em obras, o livro de história metálica está riquíssimo, feito por mim e pelo colega Alexander. Então,
Toda a minha vida profissional está nesse livro, especialmente para ti. Deixo minha gratidão mais uma vez e te aguardo na próxima aula.